Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 615 e também no Livro dos Espíritos. Nós vamos hoje para a questão de número 977, quando estamos tratando do tema natureza das penas e gozos futuros, né? Então aqui Kardec faz a seguinte pergunta, né? Olha só para você ver. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecido todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Aqui nós temos que fazer uma análise, uma pequena análise aqui. Perpetuamente é para sempre. E até onde nós entendemos, para sempre é por toda a eternidade. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail, porque muitas pessoas têm o hábito de dizer que quem codificou a doutrina dos espíritos foi Allan Kardec. E não foi Allan Kardec. Quem codificou a doutrina dos espíritos foi Hippolyte Léon Denis Rivail, que, em comum acordo com os bons espíritos, né? Você já sabe isso, mas eu estou só explicando essa questãozinha para a gente tratar perpetuamente. Em comum acordo com os bons espíritos o aconselhou naquele momento a colocar nas obras o nome Allan Kardec, nome este que ele viveu, né, na época quando ele foi um druida, né, um celta. Então, é um pseudônimo. Então, quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos sabe isso. Mas eu estou relatando esse fato apenas para que possamos entender essa questão aqui, ó. Dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Isso é relativo e também é complexo. Você sabe por quê? Porque perpetuamente é para sempre. E Allan Kardec, vamos usar o termo Allan Kardec. Allan Kardec, ele usou essa frase perpetuamente justamente para que pudéssemos raciocinar. Porque Allan Kardec, neste exato momento, veja bem, o livro, ele já se encontra na questão 977. Então, Allan Kardec, ele tinha conhecimento suficiente para saber que perpetuamente isso era impossível. Porque para toda a eternidade, para sempre, não.
De forma alguma. Olha só, vou ler novamente. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecido todos os atos da vida, dever-se-á a deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Quer dizer, para sempre? Não, de forma alguma. Porque para sempre é um termo eterno, né? Significa que por toda a eternidade aquele indivíduo nunca sairá daquelas condições. Ele nunca vai se redimir. Ele nunca vai se melhorar. E isso, de acordo com a doutrina dos espíritos, não é verdade. Só que os bons espíritos, eles vêm e dizem assim, olha só para você ver, ó. Não pode ser de outro modo. Quer dizer, os bons espíritos concordam com Kardec. Agora, olha só, não pode ser de outro modo, de Lua. Bom senso, quer dizer, diz o bom senso. De Lua, de Lô, o bom senso. Quer dizer, diz o bom senso. Então, é uma pergunta e uma resposta que nós temos que analisar, porque da forma como aqui se encontra, seria da mesma forma sim, por toda a eternidade, para sempre. Você teria ali ao seu lado a presença, né, da sua vítima. Aí Kardec faz uma nova pergunta, olha só para você ver. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Então, observa para você ver. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Olha só. Então nós temos que analisar. Aí vem os bons espíritos e dizem assim, ó, maior do que pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas. Então você observa, eu vou continuar, mas eu vou voltar nessa questão. Quer como espírito, quer como homem, quer dizer, como homem, quer como espírito na erraticidade, quer como homem no corpo físico reencarnado, que aí é considerado alma. Quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Então você observa aqui que ao mesmo tempo que na questão 977, na primeira pergunta de 977,
eles, de uma forma, eles tratam. Na segunda pergunta, naturalmente, eles já mudam totalmente o conceito. Vamos para a pergunta primeiro, só para você ver, ó. Olha só. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Perpetuamente? Isso não é possível. Porque perpetuamente é para sempre. Então quer dizer que ele não vai nunca se redimir? Resposta: não pode ser de outro modo. Dilulo o bom senso, né? Dilulo o bom senso. Aí Kardec faz uma pergunta dentro desta pergunta. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Olha só a pergunta que Kardec fez. É uma pergunta que vai mudar a resposta anterior que os bons espíritos deram a Kardec. Vai mudar essa resposta. Olha só para você ver. Maior do que se pensa. Mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas. Ora, então quer dizer que aqui o culpado, ele teve ou tem a oportunidade de se redimir, de expiar suas faltas, de se melhorar. E na questão anterior, ele já não tem. Não pode ser de outro modo, dilua o bom senso. Olha só para você ver, né? Quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Então, onde ficou aqui, onde é que se enquadra o termo perpetuamente? Na primeira pergunta e na segunda resposta, primeira pergunta e primeira resposta, trata-se do termo perpetuamente, para sempre. Mas na segunda pergunta que Kardec faz, e na resposta que os bons espíritos fornecem a Kardec, deixa de existir o termo perpetuamente. Deixa de existir para sempre. Por quê? Isso é para que venhamos a raciocinar, a analisar. Aí você pode me perguntar assim, mas qual das duas questões estão certas? A primeira ou a segunda? Eu lhe digo que as duas. Por que as duas? Porque, primeiramente, que Kardec nunca errou em matéria de doutrina dos espíritos, ele nunca errou. Os espíritos nunca erraram durante a codificação da doutrina dos espíritos. Eles nunca se equivocaram.
a forma como aqui se encontra, parece que eles se equivocaram. Não. Foi deixado dessa forma para que pudéssemos raciocinar. Eles deixaram duas fórmulas. Todas as duas fórmulas, tanto pergunta quanto resposta, todas elas encontram certas. Elas estão certas. Porque as duas nos estimulam a raciocinar, a pensar. Então, cabe a nós separar o joio do trigo. Entendeu? Aí Kardec, ele tece um comentário. Olha só para você ver. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, quer dizer, na erraticidade, estamos estando patente todo o nosso passado, né? O bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Nós temos que entender que isso é relativo. É uma classe de espírito, você entendeu? Me desculpe. É uma classe de espíritos, de espíritos, é óbvio, que tem condições, né, de visualizar todo o seu passado. Em vão, aquele que haja praticado mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante. Nós entendemos que é assim realmente que acontece com determinada classe de espírito. Mas não podemos generalizar. Porque classes, existe um número inimaginável de classes. E que não são todas as classes, não são todos os seres que passam por estas situações. Ele pode até passar, mas devido à ignorância de conhecimento das leis de Deus, ele pode passar e não perceber que passou ou que esteja passando. É o conhecimento em determinada classe que leva aquele indivíduo a entender que esteja mediante esta situação. Deu para você entender? É facinho. Até que haja expiado seus erros. Né? Então, olha só para você ver. Incessante até que haja expiado seus erros. Ainda mais, por isso que eu acabei de dizer o que eu disse. Entendeu? Ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Você entendeu agora, né? Olha só. Eu acabei de comentar
a respeito de certa classe, né? Aí Kardec, ele vem e acrescenta assim, ó: ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Então você observa que Allan Kardec, ele está tratando de algumas classes, aqueles que já espiaram, já resgataram, né? Ele, como está escrito aqui, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Ele não é observado quanto aqueles que ainda não se purificaram, que ainda não se melhoraram, não resgataram, não quitaram os seus débitos de existências passadas, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, não é verdade? Para a pessoa má, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Então, analise para você ver. Vamos pensar assim. Vamos pensar. Você entende que isso é um estudo, né? Então, se você entende que é um estudo, você vai entender o que eu vou dizer aqui. Você, em dado momento, você discutiu com alguém, você perdeu a cabeça, né? E você matou uma pessoa. Tudo bem. Você vai preso, você cumpre lá a pena e você é solto. Mas você entende que toda vez que você encontra com um familiar daquele que você matou, aquilo lhe causa um constrangimento? Você entende assim? Você se sente mal, você fica descontrolado, você fica sem jeito. É isso. Então, para o mal, para aquela pessoa má, aquela pessoa ruim, né? Não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Então, isso acontece muito através da antipatia. Você já observou que nós vamos tratar desse assunto, nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, né? Porque é um assunto muito gostoso.